Lula considera colocar o líder do MTST no Ministério da Agricultura, um sujeito que inclusive foi condenado por homicídio. É isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Sem mais delongas, se você estiver duvidando do que eu vou falar, do que você leu no preâmbulo, joga no Google José Rainha, ou melhor, Zé Rainha. Você vai ver no Wikipedia, em qualquer outro lugar, o histórico do sujeito. E ninguém menos que esse cara, sem qualquer escrúpulo, uma pessoa que o histórico da ficha corrida já fala por si, vem sendo ventilado como um nome para assumir na qualidade de ministro a pasta da agricultura no país. Efetivamente, o Lula está escolhendo a dedos as raposas que ele vai colocar para tomar conta do galinheiro. E eu falo isso porque Boulos é cotado como ministro, pode assumir algum ministério, talvez o Ministério das Cidades, inclusive, pelo que já vem sendo ventilado. Fernando Haddad, que disse que não entende nada de economia. Apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. Olha só, o sujeito que apontou que colava, que fez 2 meses de economia, não entende nada, que inclusive idolatra e já fez tese sobre o modelo econômico soviético, é cotado para o Ministério da Fazenda. Mas aí José Rainha, o cara foi líder do MTST. Eu tomei o cuidado de puxar para vocês aqui um pouquinho da ficha corrida dele. Vamos começar pelo trabalho. Afinal de contas, não considero trabalho. O cara invadir propriedade dos outros, para mim, não é ofício. Para mim, é terrorismo, é vagabundo, é criminoso. Mas vamos dizer que seja trabalho. José Rainha foi líder do MTST e foi afastado em 2017 por conta de divergências. E aí, ele se tornou também militante da Frente Nacional de Lutas no Campo e Cidade, a partir de 2014. Essa aqui eu nem conhecia, confesso pra vocês. Frente Nacional de Luta no Campo, essa galera sabe mesmo que é luta. Eles invadem propriedade, trocam tiro, mata o gado, devasta tudo que tem lá. Isso eles conhecem. Luta efetivamente de trabalho, luta diária, como você que tá vendo esse vídeo, que encara transporte público, pega metrô, paga a conta, esse cara não sabe. Agora, efetivamente, a luta de conflito, ele entende. Bom, esse cara pode assumir a pasta da agricultura no país. Então você que tem fazenda, você que é agricultor, o agro que carrega o Brasil nas costas, pode ter esse cara incentivando invasões de terra se for nomeado ministro pelo Lula. Olha o grau de perigo que a gente tem nesse exato momento no país. E não para por aí não. Eu tomei o cuidado de puxar a ficha corrida no cara. Condenações na justiça. E aqui abrindo aspas, ele foi acusado de morte de José Machado Neto e do policial militar Sérgio Narciso durante um confronto entre invasores de terras e proprietários, ocorrido em 5 de junho de 1989 em Pedro Canário, 270 quilômetros de Vitória. Vale dizer que no primeiro julgamento realizado na cidade foram confirmados os depoimentos que no dia do incidente Rainha estava no nordeste do Ceará e foi condenado. E depois disso ele conseguiu, olha só, uma carta do Tasso Gereissati isentando ele, servindo de álibi, e ele foi absolvido em segunda instância. Mas não parou por aí, né? Afinal de contas, o mundo existe de coincidências. Em 2006 ele foi condenado, veja só que interessante, por porte ilegal de arma. Um cara da primeira hora de confiança do Lula, ligado ao PT, ligado à esquerda, que é contra as armas, já valendo o Estatuto do Desarmamento, mas que estava portando ilegalmente arma. Eles podem, né? E depois ainda ele foi preso sob acusação de furto e formação de quadrilha por uma invasão de propriedade feita no ano 2000. Depois de uma reunião com João Paulo Cunha na Câmara dos Deputados, Rainha disse o seguinte, abrindo aspas para o José Rainha: "Este país precisa fazer a reforma agrária e reconhecer que o militante de movimento social não é bandido, não é ladrão. Ele que invade terra, que forma quadrilha para roubar, que usa arma sem poder. Enfim, somos pessoas dignas." Assim reconheceu o Superior Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não sei que justiça, meu irmão, porque se você invade terra dos outros, você é bandido, você é criminoso. Se você fosse trabalhador, você não estava roubando os outros. Essa é a realidade. Curiosamente, em 2015 foi novamente condenado por vara federal a 31 anos e 5 meses de prisão por estelionato, formação de quadrilha e extorsão. Mas ele está apelando nesse momento em liberdade. Ficha limpa, olha que curioso. Mas já tem a condenação. Fica clara a ficha corrida do sujeito. E como eu já disse em outras ocasiões, para você que acompanha esse canal aqui, aparentemente
o requisito do currículo da galera nomeada em ministério pelo PT não é um currículo extenso, mas sim uma ficha criminal corrida extensa. E o Zé Rainha, aparentemente, preenche com primazia. É interessante como há condutas criminais ao redor da vida dele, acusações, roubo, formação de quadrilha, estelionato, homicídio, porte de arma, mas ele sempre cria uma forma de ser absolvido, um álibi do governador, uma palavra de outra pessoa, sempre a ficha dele, a barra dele acaba limpa. Isso me lembra muito Luiz Inácio Lula da Silva, a pessoa que consegue ser ungida no meio dos criminosos e não ser envolvido nas condutas delitosas dessa galera. Impressionante como essa gente tem cara de pau. E aí você para e pensa, se o nome dele está sendo especulado como ministro da Agricultura nesse momento, caso seja confirmado em 1º de janeiro sua nomeação para o ministério, é extremamente perigoso para o Brasil, para quem investe, para o agro, para quem faz comércio no país, uma figura como essa à frente da pasta. A gente já viu que o MST aumentou o número de invasões de terras imediatamente após a vitória de Lula. Uma vez mantido tudo isso, é extremamente perigoso para o país, para o comércio, para quem gera renda, para quem empreende. Eu fico imaginando como vai ser a composição do ministério. Afinal de contas, os ministeriáveis aparentemente vão formar uma grande quadrilha. Vai ser um ministério completamente ideologizado, pautado nas pautas extremistas da esquerda, como invasão de terras, reforma agrária, o marxismo cultural, o marxismo econômico, enfim, um verdadeiro absurdo que eles vão tentar implementar no país. É a agenda da esquerda que passa a ser implementada no dia 1º de janeiro de 2023. Isso é extremamente perigoso para todos nós. Você que investe, você que tem filho na escola, você que se preocupa com o seu país, não tem como ficar de olhos fechados diante de uma catástrofe como essa. Isso é absurdo, é extremamente perigoso e chega a ser aviltante, porque efetivamente nós caminhamos a passos largos para um processo de venalização do país. Lula volta em um modelo 2.0, completamente piorado, com sangue nos olhos e sede de vingança. É isso que está aparecendo com o ministério que vai sendo montado. E eu fico estupefato quando eu olho e não vejo as pessoas falando disso. A gente tem que falar a partir desse momento. A oposição é contra o Lula, a oposição é contra o PT. Não adianta ficar reclamando, mas e o Bolsonaro? O Bolsonaro perdeu a eleição. É essa gente que vai governar. Se a gente ficar quieto, se a gente ficar calado, essa gente vai daqui a pouco estar botando facão no nosso pescoço. A gente tem que tomar cuidado. Por isso é importante que você compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo. Se você compartilha da minha indignação, eu peço a você, faça essa mensagem chegar ao maior número de pessoas. Somente assim nós vamos conseguir combater a esquerda, combater o PT e a essa gentalha que eles podem nomear na qualidade de ministros. E todos com foro privilegiado. Uma ficha corrida como essa, vale dizer que um foro privilegiado cai como uma luva pro sujeito. Vão concordar, né? É realmente absurdo. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.